Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós vamos continuar a leitura da Lei do SINASE, que trata do direito da criança e do adolescente. Tá ok? Então vamos dar sequência aqui nessa parte 2, a partir do capítulo 5, da avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo. Então, seguindo, artigo 18. A União, em articulação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento socioeducativo em intervalos não superiores a 3 anos. Parágrafo 1º. O objetivo da avaliação é verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos sistemas. Parágrafo 2º. O processo de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos conselhos tutelares, na forma a ser definida em regulamento. Parágrafo 3º. A primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo realizar-se-á no terceiro ano de vigência desta lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes. Artigo 19. É instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo. Inciso 2. Assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus resultados. Inciso 3. Promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento socioeducativo. E, inciso 4. Disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. Parágrafo 1º. A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas socioeducativas. Parágrafo 2º. Ao final da avaliação, será elaborado relatório contendo histórico e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que essas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Parágrafo 3º. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de direitos, conselhos tutelares e ao Ministério Público. Parágrafo 4º. Os gestores e entidades têm o dever de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento. Parágrafo 5º. O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento das metas dos planos de atendimento socioeducativo. Artigo 20. O Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento da Gestão do Atendimento Socioeducativo assegurará, na metodologia a ser empregada, inciso 1, a realização da autoavaliação dos gestores e das instituições de atendimento. Inciso 2, a avaliação institucional externa, contemplando a análise global e integrada das instalações físicas, relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades das instituições de atendimento e seus programas. Inciso 3. O respeito à entidade e à diversidade de entidades e programas. Inciso 4. A participação do corpo de funcionários das entidades de atendimento e dos conselhos tutelares da área de atuação da entidade avaliada. E, inciso 5, o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos. Artigo 21. A avaliação será coordenada por uma comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas, no mínimo, por 3 especialistas com reconhecida atuação na área temática e definidas na forma do regulamento. Parágrafo único. É vedado à comissão permanente designar avaliadores. Inciso 1. Que sejam titulares ou servidores
dos órgãos gestores avaliados ou funcionários das entidades avaliadas. Inciso 2. Que tenham relação de parentesco até o terceiro grau com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados e ou funcionários das entidades avaliadas. E, inciso 3, que estejam respondendo a processos criminais. Artigo 22. A avaliação da gestão terá por objetivo: inciso 1. Verificar se o planejamento orçamentário e sua execução se processam de forma compatível com as necessidades do respectivo sistema de atendimento socioeducativo. Inciso 2. Verificar a manutenção do fluxo financeiro, considerando as necessidades operacionais do atendimento socioeducativo, as normas de referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados entre os órgãos gestores e as entidades de atendimento. Inciso 3. Verificar a implementação de todos os demais compromissos assumidos por ocasião da celebração dos instrumentos jurídicos relativos ao atendimento socioeducativo. E, inciso 4, a articulação interinstitucional e intersetorial das políticas. Artigo 23. A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o perfil e o impacto de sua atuação, por meio de suas atividades, programas e projetos, considerando as diferentes dimensões institucionais e, entre elas, obrigatoriamente, as seguintes. Inciso 1. O Plano de Desenvolvimento Institucional. Inciso 2. A responsabilidade social, considerada especialmente sua contribuição para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico do adolescente e de sua família. Inciso 3. A comunicação e o intercâmbio com a sociedade. Inciso 4. As políticas de pessoal quanto à qualificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de trabalho. Inciso 5. A adequação da infraestrutura física às normas de referência. Inciso 6. O planejamento e a autoavaliação quanto aos processos, resultados, eficiência e eficácia do projeto pedagógico e da proposta socioeducativa. Inciso 7. As políticas de atendimento para os adolescentes e suas famílias. Inciso 8. A atenção integral à saúde dos adolescentes em conformidade com as diretrizes do artigo 60 desta lei. E, inciso 9, a sustentabilidade financeira. Artigo 24. A avaliação dos programas terá por objetivo verificar, no mínimo, o atendimento ao que determinam os artigos 94, 100, 117, 119, 120, 123 e 124 do ECA. Artigo 25. A avaliação dos resultados da execução de medida socioeducativa terá por objetivo, no mínimo, inciso 1, verificar a situação do adolescente após cumprimento da medida socioeducativa, tomando por base suas perspectivas educacionais, sociais, profissionais e familiares. E, inciso 2, verificar reincidência de prática de ato infracional. Artigo 26. Os resultados da avaliação serão utilizados para: inciso 1. Planejamento de metas e eleição de prioridades do sistema de atendimento socioeducativo e seu financiamento. Inciso 2. Reestruturação e ou ampliação da rede de atendimento socioeducativo, de acordo com as necessidades diagnosticadas. Inciso 3. Adequação dos objetivos e da natureza do atendimento socioeducativo prestado pelas entidades avaliadas. Inciso 4. Celebração de instrumentos de cooperação com vistas à correção de problemas diagnosticados na avaliação. Inciso 5. Reforço de financiamento para fortalecer a rede de atendimento socioeducativo. Inciso 6. Melhorar e ampliar a capacitação dos operadores do sistema de atendimento socioeducativo. E, inciso 7. Os efeitos do artigo 95 do ECA. Parágrafo único.
As recomendações originadas da avaliação deverão indicar prazo para seu cumprimento por parte das entidades de atendimento e dos gestores avaliados, ao fim do qual estarão sujeitos às medidas previstas no artigo 28 desta lei. Artigo 27. As informações produzidas a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo serão utilizadas para subsidiar a avaliação, o acompanhamento, a gestão e o financiamento dos sistemas nacional, distrital, estaduais e municipais de atendimento socioeducativo. Capítulo 6. Da responsabilização dos gestores, operadores e entidades de atendimento. Artigo 28. No caso do desrespeito, mesmo que parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta lei, em todas as esferas, esses são sujeitos. Inciso 1. Gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais, as medidas previstas no inciso 1 e no parágrafo 1º do artigo 97 do ECA. Inciso 2. Entidades não governamentais, seus gestores, operadores e prepostos, as medidas previstas no inciso 2 e no parágrafo 1º do artigo 97 do ECA. Parágrafo único. A aplicação das medidas previstas neste artigo dar-se-á a partir da análise de relatório circunstanciado elaborado após as avaliações, sem prejuízo do que determinam os artigos 191 a 197, 225 a 227, 230 a 236, 243 e 245 a 247 do ECA. Artigo 29. Aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento desta lei, aplicam-se, no que couber, as penalidades dispostas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Só uma observação, essa é a Lei de Improbidade Administrativa, tá ok? A famosa LIA. Então, seguindo, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Lei de Improbidade Administrativa. Capítulo 7. Do financiamento e das prioridades. Artigo 30. O SINASE será cofinanciado com recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, além de outras fontes. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Os entes federados que tenham instituído seus sistemas de atendimento socioeducativo terão acesso aos recursos na forma de transferência adotada pelos órgãos integrantes do SINASE. Parágrafo 3º. Os entes federados beneficiados com recursos dos orçamentos dos órgãos responsáveis pelas políticas integrantes do SINASE ou de outras fontes estão sujeitos às normas e procedimentos de monitoramento estabelecidos pelas instâncias dos órgãos das políticas setoriais envolvidas, sem prejuízo do disposto nos incisos 9 e 10 do artigo 4º, nos incisos 5 e 6 do artigo 5º e no artigo 6º desta lei. Artigo 31. Os conselhos de direitos, nas 3 esferas de governo, definirão anualmente o percentual de recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. Parágrafo único. Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para as ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas ações,
por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo. Bom, pessoal, aqui no artigo 32, temos algumas alterações que a Lei do SINASE fez na Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986. Eu não vou fazer a leitura desse artigo em específico, porque às vezes acontece de uma lei fazer uma alteração em outra lei, como essa situação aqui que a gente vê, e a lei que foi alterada, ela passar por uma nova alteração. Então, às vezes consta aqui na lei do SINASE que houve essa alteração, só que a lei número 7.560 pode já ter passado por outra alteração e esse não ser mais o texto vigente dela. Não estou dizendo que isso aconteceu, tá? Mas em várias situações em que uma lei consta a alteração que fez em outra, essa situação acontece. Então, eu vou deixar apenas registrado que a lei do SINASE fez alteração nessa lei número 7.560, para daí quem tiver interesse, dar uma conferidinha aqui, né, nesse artigo 32, e principalmente para maior segurança, seria interessante se conferir a própria lei 7.560, para verificar como de fato está a redação atual dela, né? Para às vezes não acontecer do estudante estudar aqui a alteração que a lei do SINASE fez e tudo mais, e às vezes lá na lei que foi alterada, ela já está com outro texto, isso poder acabar atrapalhando aí algum entendimento, alguma compreensão na hora de prova. Então, nesses casos de alterações que a lei do SINASE fez em outras leis, eu só vou mencionar que houve alteração, mas daí fica a critério de cada um, ou dar uma passadinha de olho, né, dar uma estudadinha aqui pela lei do SINASE, ou então, como é mais seguro realmente, estudar a lei que em tese foi alterada, para verificar como realmente está o texto dela hoje. Se consta a alteração que a lei do SINASE fez, ou se já consta, às vezes, porventura, uma outra alteração que outra lei já fez após essa alteração aqui registrada. Tá ok? Então, apenas para fins de registro, né, nesse artigo, houve alteração, né, que a lei do SINASE fez na lei número 7.560, de 19 de dezembro de 1986. Agora vamos seguir aqui com a nossa análise. A lei do SINASE também fez alteração na lei número 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Da mesma forma, a lei do SINASE fez alteração na lei número 5.537, de 21 de novembro de 1968. Tá ok? Bom, pessoal, então por hoje foi só, né? Seguiremos com esse próximo título aqui, da execução das medidas socioeducativas, no nosso próximo vídeo. Então, se esse vídeo de agora foi útil para você, né, se teve alguma informação relevante aí para sua preparação, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e também compartilha com algum amigo ou colega seu que também está nessa fase de preparação, seja para concursos, OAB ou que atua na área, né? Ou também que às vezes quer mais conhecimento jurídico como um cidadão mesmo. Tá ok? Muito obrigada por ver esse vídeo, por permanecer até aqui e até a próxima!